A fé pode curar, mas também pode ferir. Hoje vamos olhar para a fé e para a religiosidade do ponto de vista da saúde mental. O que nos conecta ao sagrado pode nos trazer sentido, mas também pode nos trazer sofrimento. Nós somos o Soul Podcast, um podcast sobre saúde mental e autoconhecimento. E para falar sobre esse assunto hoje, temos aqui o psicólogo e pastor Myron Pereira. Tudo bem? Boa noite, gente. Boa Tudo noite. bem? Bom demais estar aqui. Obrigado pelo Cara. convite. A Que gente é está muito isso? feliz que você esteja aqui. E fala pra gente, você como pastor, Sim. na sua experiência, como que a fé pode ajudar, pode atrapalhar na saúde mental? A fé na perspectiva cristã, ela tem muito esse apelo de compaixão. A gente vai ver muito na expressão de Jesus, sempre trazendo Jesus como alguém que se compadece, né? Então, por várias vezes a gente vai ver esse Jesus fazendo questão de ser apresentado como alguém que padece, como alguém que sofre, como alguém que ajuda, que apoia. Então, acho legal a gente perceber a fé nesse contexto de saúde, de sofrimento, de humano, como uma rede mesmo de suporte. Eu acho que o principal é essa conexão, não no sentido distante, mas uma conexão próxima, e nesse aspecto de alguém que se compadece, alguém que vê o sofrimento e está ali ativo nesse sofrimento, e não só como um espectador. Eu acho que é por aí. Ou seja, o fato de... Você está falando de compaixão, né? E compaixão realmente, por exemplo, você está falando que o fato da gente se conectar empaticamente e a gente ver o sofrimento do outro e ver o nosso, e colocar o nosso em perspectiva, né? Quando a gente vê o do outro. Sim. Ou seja, essa conexão que você acha que isso ajuda a gente a colocar o nosso sofrimento em perspectiva, mais ou menos isso? Sim, até porque essa conexão, ela não é uma conexão distante, como eu disse, ela não é uma conexão passiva, muito menos opressora. Então, quando a gente está falando desse lugar, a gente está falando dessa compaixão que conecta mesmo, que está próximo, que evidencia não a causa do sofrimento, não o porquê sofreu, mas no sentido de abrigo. A gente fala assim, opa, espera aí. E nesse processo é interessante que nenhum dos sofrimentos, nenhuma das dores nesse lugar é colocada de lado, nem supervalorizada e muito menos negada. É colocada em evidência. Uhum. Ou seja, essa é a conexão com o divino. Com o O que divino. você está dizendo é uma conexão minha Com com o o divino, divino, não isso. uns com os outros nesse Não, momento. nesse momento é com o divino. Como esse divino se aproxima. Então, como essa fé conecta com esse ser humano. Uhum. Então, não é uma visão passiva de alguém, você está sofrendo, fique aí. Interessante. Você está precisando de abrigo? Corra atrás. Uhum. Mas eu gosto dessa perspectiva cristã, apresentando Jesus sempre esse alguém que está próximo, né? Esse alguém que... Então, a fé, nesse contexto, é de abrigo mesmo, de proteção, de refúgio, de segurança. Cara, você sabe, eu sou uma pessoa que gosto muito das religiões, desde sempre. Uhum. Todos os tipos, já passei por algumas e tal. Já tinha estudado isso que você acabou de dizer, na religião protestante, né? Eu Sim. gosto muito da história, então eu sei que o Lutero fez isso muito realmente aproximar as pessoas, tirar os intermediários e aproximar as pessoas de Deus. Né? Uhum. E aí ontem, cara, eu fui numa igreja evangélica pela primeira vez na vida. Sério? Primeira vez? Primeira vez na vida. Caramba, cara, que legal. E assim... Quer dizer, não sei se... Não, foi legal, foi legal. Foi legal, assim, eu como muito curioso de religiões, Aham. eu já devia ter feito isso antes, não sei porque que eu fiz, não pela primeira vez não, pela segunda. Pela Eu já segunda. tinha ido ver em Nova York aquelas músicas lindas, maravilhosas, Sim. em igrejas, né? Mas acho que participar de um culto no Brasil O foi a culto primeira vez. brasileiro é diferente demais. É muito Diferente, diferente. Enfim. E aí, assim, eu fui com o olhar meio antropológico, assim, sabe? Eu achei muito legal isso. Isso que você estava me dizendo, eu pude ver ontem, sabe? Legal. Eu olhava legal. para as pessoas e percebia o tanto que elas estavam individualmente, intimamente conectadas com o divino ali. Eu achei tão legal isso, achei muito bonito, na verdade. E eu senti assim, é como se estão cheias de Deus, né? Acho que até vocês usam essa expressão. Sim. A categoria nativa, né? Sim. Cheio de Mas eu Deus. achei muito legal, assim, achei essa conexão direta, né? Que é mais, na sua fala dá para perceber isso. Eu acho que o que eu mais admiro, né, na fé cristã é justamente isso, né? Apresentando esse Deus próximo. Sim. Aquele jogo, né, da religião que
é a tentativa humana de se conectar ao divino, Sim. né? No trocadilho do evangelho, é esse Deus se aproximando do humano. É uma ordem invertida. Inclusive teve um Deus em carne e osso, né? Isso, Então, tem até uma máxima dentro da teologia que diz: não existe evangelho sem encarnação. Sim. Né? Sem se fazer presente, sem se fazer próximo, sem se fazer igual. Isso da conexão vocês estão falando da ausência de intermediário é muito claro, assim, quando você olha para a história de Jesus e para a morte dele, né? No momento que o véu se rasga, que, sabe, que era justamente o lugar em que você precisava de alguém para acessar esse Deus, enfim, aí vem Cristo e derruba tudo isso. Tipo, você pode acessar diretamente. Isso, e eu acho legal, por exemplo, quando a gente pega, né, na tradição bíblica, né, a leitura bíblica, ela remonta isso pra gente. No Antigo Testamento, que a gente chama, mostra não esse Deus, mas essa cultura. Né? Então, o Antigo Testamento não está revelando só Deus, está revelando como a cultura via Deus. Então, a cultura via Deus ritualístico, né, cheio de intermediários, cheio de cerimônias, cheio de medidas. Né? Ó, o tal utensílio tem que medir e pesar tal forma. Então tá revelando muito ligado ao sofrimento também, muito né? Ligado ao custa. Isso, custa sangue, custa um bicho, enfim. Então, quando eu gosto de ler a Bíblia, não no sentido de a Bíblia revelando como era Deus, a Bíblia mostrando como nós enxergávamos Deus. Legal. E toda essa tradição, toda a descrição bíblica vai mostrando gradualmente esse rompimento, até chegar em Cristo. Então, Cristo é justamente o último intermediário, digamos assim, né? É o último que vai dizer, olha, para você chegar precisa disso. Porque é esse Deus se aproximando do humano. E aí é óbvio que entra o sofrimento, né? Entra o sofrimento e esse Deus não se exime de relacionar com o homem em seu sofrimento. Eu vejo várias religiões como ciências, eu gosto de falar ciência do sofrimento. O budismo mesmo é uma, né? O budismo é a ciência do sofrimento. O que o Buda estava falando, tentando decifrar o que traz sofrimento e o que acaba com o sofrimento. Então, assim, as 4 nobres verdades do budismo é esse. Sofrimento existe uma causa para o sofrimento, que é o desejo, existe uma forma de cessar o sofrimento, e a forma de cessar o sofrimento são as 4. E aí ele fala a forma de cessar o sofrimento. E aí, ou seja, no cristianismo, eu entendo também que ali você pega o Sermão do Monte. Sim. Cara, basicamente ele está falando isso, né? Olha, eu tenho um jeito aqui de cessar o sofrimento. Sim, e ele vai dizendo como, né? Ali. E aí, só que e aí uma pergunta que eu tenho para você, assim, você está falando sobre o Velho Testamento. A forma como eu percebo, assim, de fora, é que as religiões evangélicas, elas têm uma leitura da Bíblia completa, né, digamos. Então, assim, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele é uma coisa muito relevante ainda. Você não acha que a forma como é tratado isso, a ruptura que Jesus fez, porque teve uma ruptura gigantesca, né? Assim, em todos os aspectos. Foi dito isso, mas em verdade eu digo. Eu digo isso. Você acha que essa leitura completa e um foco no Velho Testamento, isso não mitiga não diminui essa ruptura muito grande que Jesus não fez? Só diminui, como desvia totalmente. Uma coisa é diminuir, outra coisa é desviar assim, para outro lugar, né? A leitura que a gente faz da Bíblia é assim, o Antigo Testamento é um referencial histórico, não doutrinário. Isso é muito legal. Ele é um referencial histórico. Deixa eu entender de onde eu vim. Sim. Então a gente pega lá, na perspectiva do cristianismo, como nasceu o homem, não é um livro histórico, né? É uma fatia daquele pedaço histórico. O Novo Testamento é a prática atual, contemporânea. E outra, não só a prática contemporânea, como Cristo é a centralidade. Então, se eu leio Paulo, por exemplo, que é outro desvio que a igreja faz, né? Eu estou na igreja desde poucos anos que eu sou novo, tá? Quase me entreguei. Quase que eu falei assim, uns 40. A gente vê também um movimento de desvio muito no sentido de supervalorizar alguns escritos que não sejam de Jesus. Sim. Então, a centralidade de toda a Bíblia é Jesus. Sim. Então, eu leio lá em Gênesis 3, já tem apontando para Jesus.
Eu leio Abraão, Isaac, Jacó, e já está apontando para Jesus. Os sacrifícios do Antigo Testamento, os ritos, né, os movimentos, já estão apontando para Jesus. E eu preciso ler, a partir de Jesus também, os livros, as cartas que a gente chama, né, de Paulo ou outros escritores, também voltando para a referência de Jesus. Então, hoje, nosso livro de prática doutrinária é Jesus. Não é Os nem o Novo evangelhos. Testamento, é o Evangelho, são os evangelhos. Isso que você falou de Paulo é interessante, assim, porque a institucionalização da igreja, desde da Igreja Católica, como a Igreja Católica foi formada ali, inclusive a formação da Igreja Católica tem muito a ver com a formação da própria Bíblia, né? Uhum. A, a compilação, né, dos livros e tal. Foi uma formação muito paulínea, né? Foi, total. Então, assim, é uma igreja muito focada, porque o Paulo fez isso, né? De juntar tudo aquilo e tentar unificar, né? Toda aquela. Tava um indo para cá, outro indo para cá, Sim, e o sim, Paulo, ó, sim. calma aí, vamos unificar as coisas aqui, começar a falar de teologia, começou a brigar com Pedro sobre isso, Isso. aquilo, né? Então é uma coisa muito paulínea mesmo, mas eu entendo isso mais como uma institucionalização, né? É, Menos como teologia, às vezes, não sei. não, É a forma como eu Paulo vejo. está bem na teologia. Tem Sim. muita teologia, tem Não, muita. sim, claro, o que eu quis dizer eu acho que para mim, eu falo para mim, quando eu vejo também, quando eu tento entender o cristianismo, eu também foco nos evangelhos, entendeu? Uhum. Quando eu, como um historiador da religião, digamos, eu leio Paulo percebendo mais ou menos a Sim, história, sim, sim. entendeu? Paulo foi o grande responsável pela sistematização, né? A vida prática daquilo que Jesus falou. Um dos grandes desafios que a gente tem é ler Jesus sem ele ter escrito nada. Uhum. Né? É ler Jesus sem ele ter falado, olha, pouco do que Jesus fala faça isso, faça aquilo. É, Jesus convida muito mais para uma reflexão, Sim. até naquilo que ele fala, olha, aqui diz assim, eu vou falar para você fazer assim. Não é uma prática no sentido de A mais B, sim, é no sentido da reflexão, da busca. Né? Então, Paulo foi o que pegou isso e traduziu. sim, E não estou desmerecendo em absolutamente nada, Paulo. sim, Só que, assim como a gente lê o Antigo Testamento e assim como a gente lê, né, o Novo Testamento, não só Paulo, mas Pedro, Judas, enfim, outros escritores, João, a gente precisa ler a partir de Jesus. sim. Né? Jesus é esse centro, né? Jesus é esse lugar de origem. Uhum. E às vezes a gente se perde nisso. Né? Voltando um pouquinho nesse lance de fazer um paralelo entre Jesus e o sofrimento, né? Ele também não se eximiu de sofrer, de padecer, de chorar, de sentir dor, de viver o luto. Então, eu acho isso muito interessante, porque é uma divindade, então, vindo aqui pra Terra, mas que, sabe, não se afastou das dores humanas. Eu acho que isso é muito legal, porque quando ele faz isso, eu entendo, né, na minha cabeça, só reforça a ideia de que, cara, a gente vai passar por algum tipo de sofrimento e geralmente esses sofrimentos têm algum tipo de significado, vai ser importante em determinado ponto da nossa vida. E não é como se a gente pudesse evitá-los, né? A gente vai viver e pronto. Independente. E aí, como a gente lida com isso, é o que a gente vai tentar fazer no dia a dia, né? Mas eu acho isso bem legal, porque não é como se Cristo viesse como essa figura divina inalcançável, inacessível, que não sofre, que... Enfim, eu acho que ele foi o mais humano Que não está possível, né? inerente, né? Eu Não acho- tá afastado, eu sabe, acho da massa dor. os textos de Jesus, né? Jesus uma vez estava orando de noite e ele, por algumas vezes, foi lá nos discípulos e falou assim: "Ô, vocês não podem ficar comigo orando, não?" Uhum. Ou seja, uma carência, né, afetiva, né, naquele Sim. lugar, né? Cara, eu tô precisando de companhia, não tô precisando de oração. Jesus fala assim, e ele fala assim, não é, vocês não podem orar comigo, né? Vocês não podem estar comigo, no sentido de estar com ele. Então, assim, poxa, uma divindade Sim. clamando isso, né? Sim. Uma Exatamente. divindade falando assim, opa, tô carente de amizade, Não, de... e chega chamando arrepio. gente, nada a ver, Nada a né? ver, Nada a ver. Ele não Essa chamou parte os, que eu acho mais legal. os Essa religiosos, parte é mais né? legal. Por isso que eu acho que aí a gente vai perdendo, né? Quando a gente perde isso, né? Quando a gente e aí por isso que não é uma diminuição, é um desvio total, né? Porque a gente vai para as práticas da religião e não para as reflexões da espiritualidade, né? Não, e assim, aí eu já tô falando como eu acesso o divino né, e tal. Eu não gosto de sacerdotes, entende? Não é que eu não gosto, não faz sentido pra mim, Uhum. né?
E eu acho que Jesus deixou isso claro muitas vezes, assim, na minha cabeça, sabe? Não é qualquer sacerdote, obviamente, mas aqueles ali, sabe? E que existem hoje, né, cara? Aqueles mesmos. Tem gente que dá pra gente chamar de fariseu fácil, né? Só que como mudou o nome, A gente também, né? De vez em quando. a gente de vez em quando, né? Inclusive a gente tá De aqui, vez né? e sempre. Moralizando, Uhum. na verdade, vai dormir comigo. É a né? nossa, Você sabe, é a né? nossa tentação. Né? A nossa tentação é se exatamente. colocar como. E assim, existem um vocabulário do Evangelho, da Bíblia, que a gente tinha que atualizar, né? Então a gente chamava de fariseu, como é que a gente chama hoje, né? Porque existe a mesma coisa, eu tenho certeza que Jesus combateria a mesma coisa. É porque o fariseu, ele se tornou um termo a partir de um posto, né? Sim, Fariseu era um posto, igual né? publicano, né? Isso, publicano, fariseu, escriba, saduceu, eram Sim. postos, né? Eram funções dentro daquela dinâmica cultural. E acabou virando um termo, né? Então. Fariseu. Exato. Eu acho que hoje seria o legalista, talvez. Uhum. Acho que. Não, porque você pega, por exemplo, tanto de preconceito que existe contra determinadas pessoas e classes e etc, né? E, enfim, Jesus combateu isso. Ele só não chamou do nome que a gente chama hoje, ele chamou de publicano, por exemplo. Era muito mal visto. Raça de víboras. Raça de víbora, Seria um xingamento assim, bem daquele de dentro, sabe? Eu acho que a gente deveria usar mais, Voltado. inclusive. Poxa. Raça de, Não, raça de víbora. E não só isso, né? Mas Jesus tem um texto fantástico que, quando ele viu essa deturpação da fé, ele desceu o chicote, literalmente, em todo mundo. Né? Quebrou as bancas de comércio dentro do templo, né? Próximos ali. Então, existe esse lugar, né? Onde realmente Jesus combateu de forma veemente esse... E tudo está na base da intermediação. Sim. Jesus combateu todo o movimento que tentava se colocar como intermediário. Inclusive, não só esse movimento religioso, mas inclusive a culpa, o medo, a ganância. Né? Inclusive os sentimentos humanos, as posições humanas que, né? Inclusive essa questão do, eu vou oferecer algo para o meu Deus para eu alcançar o favor dele. Né? Então nós somos fariseus também quando a gente faz isso. Né? Então não é só Essa o quesito, chantagem. é a chantagem, Barganha. a barganha emocional. Emocional. A barganha religiosa, espiritual. Né? Então Jesus combateu tudo isso justamente para voltar na primeira pergunta, que é deixar esse Deus 100% acessível. 100% acessível. Você acha que as religiões, de alguma forma, tornam esse Deus inacessível de novo? Ou ela mais aproxima do que o contrário? A tendência maior é trazer um Deus inacessível. A tendência maior é muito... Gente, eu vou falar para vocês, eu tô nessa carreira tem 40 anos. Meu pai é pastor, meu pai tem 76 anos e tem 1 ano e meio que ele parou de pastorear. Então eu visito muito esse lugar, né, da igreja evangélica, e a sensação que eu tenho até de vivência é muito mais difícil a gente confiar num Deus acessível. É muito mais culposo para nós a liberdade. Entendeu? A liberdade. É muito mais culposo pra gente falar assim, calma aí, eu tô falando de Deus aqui num podcast na segunda-feira sem nenhuma oração, sem nenhum rito que me preparou para isso. Eu tava conversando com o Felipe ontem, que foi um escândalo quando as músicas deram umas mudadas aí, saíram, sabe, dessa coisa mais egocêntrica, perdão, e foram mais, né, de reverência, de adoração. E eu lembro, eu dentro de uma igreja muito, muito rígida, e a gente cantou uma música em que chamava Deus de Você. Nossa. Tá vendo, olha? Nossa. Nossa, mas que ofensa, como assim? Nós tivemos que alterar a letra da música para chamá-lo de Senhor. Esse é o nível. Eu fico imaginando Deus ofendido, cara. Não, uma vez eu fui visitar uma pessoa, falando dessa ofensa, mas uma vez eu fui visitar uma pessoa que ela tinha sido excluída de uma comunidade, por uma questão lá que ela viveu. E aí ela disse assim pra mim, eu feri a santidade de Deus. Falei, caramba, que Deus pequeno, velho. Não, ela é grande, né? Assim, não, a onipotência dessa pessoa. E foi porque ela tinha transado. Vamos abrir assim, né? Meu Deus, eu falei assim, cara, que transa foi essa? Pra essa transa... Cósmica. Caramba! Isso, né? Tipo assim, caramba! Né? Tipo assim, né? Então, a gente diminui... Eu gosto de uma frase assim, Deus nos criou a imagem e semelhança dele e nós replicamos o favor.
Uhum. Né? Nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Total. Né? Então a gente cria um Deus a partir das nossas culturas, né? Então se lá em casa não pode beber, eu crio um Deus que não pode beber, né? Então eu vou criando esses movimentos de inacessibilidade. É muito mais fácil a gente criar um Deus inacessível do que aceitar um Deus acessível. Cara, e olha uma coisa muito legal que você falou. Psicanaliticamente faz todo sentido. O Deus é um superego, né? Então, tudo que é aquilo que você sente culpa, tudo aquilo que é interdito pra você, que é interditado pra você, é muito fácil você criar um pai gigantesco e falar que a culpa é dele, que ele tá te interditando, né? Então, assim, o autoconhecimento ajuda até nisso, cara. Até você perceber e navegar nessa culpa, nessa necessidade de buscar um superego, buscar algo que vai te interditar, que você sabe que é você, que não é nada, né? Então, assim, você se conhecendo, você consegue até melhorar a sua fé, né, cara? Total, total. Entendeu? Por isso que eu acho que essa questão que nós estamos vivendo atualmente, que para nós é atualmente, né, dentro do contexto histórico de autoconhecimento, é fantástico, porque tem libertado justamente aquilo que precisa ser solto. Tem um livro do Jung, que é Espiritualidade e Transcendência, e o autor traz justamente essa referência. Fala assim, olha, as tradições religiosas têm perdido força, né, culturalmente falando, num contexto histórico. Mas a busca pela espiritualidade não. Então a busca pela espiritualidade de reverência, de autoconhecimento, de reflexões, de natureza, de contato com aquilo que transcende ao próprio ser humano, tem aumentado. Sim. Então é um dado interessante pra gente falar, opa, espera aí. Com certeza. Sim, eu acho também que essa ideia que a gente tem de Deus ou do diabo, né, usando esses dois extremos aí, é uma forma de nos mantermos infantis também, né? Porque a gente vai terceirizando, não é culpa do diabo. Não é porque é culpa de Deus também, não porque Deus não quis, não, mas foi porque o diabo me tentou, sabe? Então, a gente vai terceirizando essas nossas responsabilidades e é uma delícia, é muito mais fácil, porque se eu não coloco no meu colo para resolver e coloco no colo de outro ser, de outra pessoa, nossa, como é mais fácil a minha vida, né? Eu não preciso mudar, não preciso me transformar, não preciso melhorar nem nada, só deixar Esses dias eu escrevi acontecer. um texto falando sobre, pegando essa ideia sua, falando sobre a bebida, né? Aí eu falei assim, não é a bebida que atrapalhou a sua vida, é você no mau uso da bebida. Então a bebida não é culpada de nada. É algo no ser humano que de alguma forma ele não conseguiu acessar, e aí a única escapatória dele foi dizer, a bebida que é ruim. Aí ele passa 40, 50 anos transferindo isso de uma cultura para outra, mas a bebida está lá presente, né? Então, eu acho que é isso, né? Quando a gente fala nesse aspecto, a gente não está em momento algum eximindo a fé. Sim. A gente está colocando a fé ao seu serviço próprio. Né? A gente não está desmerecendo e dizendo que o homem não precisa da fé e da espiritualidade. A espiritualidade é inerente à raça humana. Total. Né? Essa conexão com o transcendente, seja ele qual for, para você, né? Para mim, para qualquer um. Agora, é justamente assim, colocar no lugar certo, né? Qual o papel de Deus, da fé, do diabo, do mal, do bem, o meu. É entender essa funcionalidade mais coerente, mais saudável, que faz mais sentido até. Eu achei legal a palavra que você usou, né? De colocar no lugar, a palavra não, a expressão, de colocar no lugar certo. Eu lembrei de uma professora minha de psicanálise contando um caso clínico em que a paciente dela estava, a analisanda dela estava vivendo uma dependência emocional muito forte com um ficante. E ele não era nem namorado, nem nada. E ela estava tentando ali, enfim, na velocidade da analisando, tentando trazer ela para a questão dela, essa dependência emocional dela. E ela resistia muito com o argumento de que ela ia fazer oração tal e tal para poder mudar a situação, a visão dele, sabe, E as sobre ela. mandingas gospel? Mandinga Alguma gospel. coisa desse tipo. A galera até falou, mas isso é macumba. Uai. Você falou que A faz mandinga 3 dias e gospel. 3 dias, né? É. Mas, ou seja, ela estava ali eximindo a responsabilidade dela, a autorresponsabilidade dela e transferindo, o nome psicanalítico é esse, transferindo, né, para uma outra coisa ali.
Então, não é, a questão aí não é fé mesmo, né? Ali é uma questão psicanalítica. Psicanalítico, né? A pessoa precisa ali se conhecer, tentar entender o que está acontecendo com ela ali, né? Mas esse movimento é relativamente novo, né? O ser humano agora que está tendo condições Não, bastante novo. de se ouvir, é muito novo. Se a gente 100 colocar anos. né? Se a gente colocar na carreira histórica, isso aí é uma gota no oceano, né? Ainda Então mais nós a somos popularização disso, né? Nós somos uma geração privilegiada, né? Total. Se a gente tem um remédio, a gente tem a doença e o remédio mesmo. porque pensa assim, ó, pensa numa família lá de 1940, enfrentando o sofrimento da vida. Da guerra, da guerra. Qual opção essa família tinha? Exato. A fé era esse lugar, né? Assim, e até medicação, né, cara? As medicações psiquiátricas que a gente tem hoje. A gente pode falar que elas são, às vezes, exageradas e que o psiquiatra nem olha pro paciente, mas, pô, o papel que essas medicações têm para algumas pessoas tira de um buraco, tira, sabe, de um sofrimento muito severo para a pessoa respirar e voltar a fazer uma terapia, né? Enfim, é um bom. É pro bem, né? Na verdade. Por exemplo, você pega a fome, né? Você pega um bairro, uma cidade muito pobre. Você vê o papel da igreja nesse lugar, é um papel de empoderamento. Claro. A pessoa vai pra igreja, ela veste o terno pela primeira vez, o terninho dela, ela coloca um livro na mão, ela aprende a ler. Sim. Inclusive a escola bíblica que nós conhecemos no mundo gospel como escola bíblica dominical, que hoje é uma escola para estudar a Bíblia, ela tem lá nos seus primórdios a proposta de alfabetização de pessoas trabalhadoras rurais. Legal. Que trabalhavam de segunda a sábado na lavoura e domingo era o único dia de folga deles. Então as igrejas da época reuniam esses trabalhadores para educar, para alfabetizar. E qual livro tinha? Só tinha a Bíblia. Então não era essa catequização e essa doutrinação da religião. Não, era, espera aí, você não sabe ler, deixa eu te dar dignidade. E sem contar, né, aquele choque, né, de realidade para, por exemplo, pessoa que está nas drogas, muito feio, né, uma questão assim. Vocês já devem ter visto isso muito mais do que eu, né, pessoas saindo desse tipo de buraco, né, depois de uma conversão. Isso é legal. Então essa conectividade com o sofrimento é uma marca do evangelho. Total. E eu acho também que as igrejas, as comunidades, enfim, elas têm sua função, né? Principalmente quando se trata de reunir pessoas. Tá todo mundo, às vezes, no mesmo sofrimento, dentro da mesma perspectiva, mesmo contexto. E aí você reúne esse povo. E como é que não rola empatia? Se eu tô sofrendo de uma coisa, você também, a gente conversa, a gente... Pois é. Então, a nossa intenção aqui não é só falar mal das instituições, por mais que de vez em quando... A gente tá falando mais bem do que mal. Exatamente, pelo jeito, né? Mas eu acho que é isso, aquilo que você falou de colocar o lugar, de determinar a função. Eu acho que as comunidades religiosas, elas têm essa função, sabe? E é isso, você falou da medicação, como tirar do buraco. Eu acho que a igreja tem muito essa função também, sabe? De dar sustentação quando você tá muito frágil. O problema é isso, porque como essas comunidades, elas reúnem muitas pessoas muito frágeis, a chance de você manipular, usar para o seu poder, sabe? Na mão de pessoas muito mal intencionadas, isso pode ser um problema. Então, vai ser sempre assim? Obviamente que não, mas a gente precisa também ter um certo cuidado, né? E Jesus fez esse alerta o tempo todo, né? Jesus fez, né? João Batista fez, né? É verdade. Então... na verdade, Jesus despertou a ira exatamente falando isso, né? Falando das instituições. Tanto é que a crise de Jesus não foi com o rei, não foi com o império, né? Dá César o que é de César. Foi com a religião. Então não foi o imperador que falou, opa, tem um cara bagunçando aí minha colônia aí, deixa eu dar uma resolvida. Não, que Jesus incomodou justamente os religiosos. Cara, você falou da veemência, né, de que ele fez isso veementemente mesmo. Eu sempre lembro dessa passagem que ele fala, não tem como ser mais veemente que isso, né? As meretrizes e os publicanos vão entrar no reino dos céus antes de vocês. Justamente. Rapaz. É justo. E fala assim, vocês estão preocupados a encontrar alguém em sofrimento, em transformá-lo em um religioso igual a vocês. Você está preocupado em trazer adepto. Você não está preocupado em, né? Em mudar as pessoas. Isso, em se dedicar, se compadecer para tirar essa pessoa dessa situação. Não, você quer um prosélito, você quer alguém igual a vocês. Sim. Cara,
Eu acho, não sou, eu não sou evangélico, não sou católico, eu me considero cristão porque eu acho Jesus um dos maiores mestres que já passaram nessa Uhum. terra, cara. Porque, muito principalmente pelo foco que ele deu no amor. E eu acho que essa é a pior coisa que se perdeu hoje em dia, nas religiões em geral, sabe? Aquela a regrinha de ouro, né? Tem coisa mais linda que aquilo, cara. Faça aos outros o que você queria, né? O Uhum. que fizesse com você. E ele falou tantas vezes, né, sobre. Não só falou, mas ele mostrou tantas vezes, né, cara? O sacrifício que ele fez, o sacrifício pessoal que ele fez, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Como alguém pode querer ter um monte de coisa, né, assim, material, usando isso? E o tanto de bem que ele fez para pessoas que não iam trazer nenhum benefício para ele. Não, isso é óbvio. Mas essa coisa do amor ao próximo, para mim, é a coisa que o evangelho, a coisa mais bonita que o evangelho poderia ter trazido pra gente, sabe? A gente tá cego, né, ainda com relação para isso, né? Eu sou um grande entusiasta da não violência, né? Uhum. Inclusive, minha escola de yoga chama Ahimsa, que Ahimsa significa não violência em sânscrito. E sempre fui muito fascinado, assim, por Gandhi, Martin Luther King, né? E uma coisa que eu não sabia estudando isso, eu descobri que Gandhi, que foi, digamos, o primeiro a trazer essa questão da não violência para a prática, né, para a Uhum. Uhum. política, Uhum. ele foi influenciado por uma ideia cristã. Eu Cristão. não sabia É. disso. No filme dele retrata isso, né? E ele, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. engraçado no filme, né, ele andando do lado de um padre, se lembra? O padre falando, porque eles estavam apanhando, né, o Gandhi usava, ele se colocava em situação de apanhar como uma ferramenta política, né? Uhum. E aí um padre perguntou para ele, mas cara, vocês estão apanhando, mas não é o seu mestre que mandou você dar outra face? Nossa Aí o padre, Senhora. não, não, isso é simbólico, cara, isso é metafórico. Não, não é metafórico, não. Se esse Isso não é, contexto aqui tá Aham. rolando, é isso. não é metafórico, É. não. E aí o Gandhi, cara, ele foi muito influenciado pelo Tolstói, né? O escritor russo, de Ana Karenina, Uhum. R. Paz e tal. E o Tolstói teve uma crise espiritual e tal, em que ele deixou de ser, digamos, o escritor de grandes obras literárias e se transformou num ativista cristão da não violência. Olha que legal. E ele escreveu um livro que chama O Reino de Deus Está em Vós, que é um livro muito político, parece um livro religioso, mas é muito político, falando, ele virou anarquista, né, Uhum. e falando que o, o ativismo anarquista devia ser a partir de não violência. E ele se baseou no Evangelho, né? Não resistais ao mal. Ele Uhum. fala muito Uhum. isso. E da outra face também. E Gandhi leu essa obra e ficou muito tocado e tal. E eles trocaram cartas até, Que legal. Jesus e o Gandhi. Então, assim, é um movimento cristão aquilo lá, de uma certa forma, né? Sim. E eu fico me perguntando, precisou do hindu, cara, colocar em prática, sabe, o Evangelho. Aí existe uma questão interessante que a gente precisa observar. Existe uma grande diferença da igreja e a igreja de Jesus. É. Uhum. A igreja de Jesus, ela é invisível. Uhum. Ela é invisível e ela não está atrelada a nada. Uhum. Então, a igreja de Jesus está lá no hindu, né? A igreja de Jesus está lá no catolicismo, está lá no ateísmo, está lá na anarquia. A igreja de Jesus, ela é água, ela não é controlável. O que a gente vê, em sua grande predominância, é a igreja dos homens. Sim. Né? Que a Bíblia até tem esse trocadilho também, a gente não lê. A Bíblia chama a igreja dos apóstolos. Uhum. Foi a igreja dos apóstolos que escolheu Matias no lugar de Paulo. E ela arrumou um problemão com isso. Porque a igreja dos apóstolos reuniu e na morte de Judas, eles tinham que colocar alguém no lugar. E escolheram Matias. Mas quem se apresenta como apóstolo também e reconhecido? Paulo. Então são 13? Só que lá em Apocalipse só tem 12 referências. Então a igreja dos apóstolos fez alguma coisa errada aí. Não ouviu a intuição de Não Deus. ouviu a Viu? intuição direito. Uhum. Então é fantástico esse texto lá em Atos, capítulo 10, se eu não me engano. Ou seja, os homens já começaram a bagunçar o negócio O lá tempo atrás. todo, o tempo tempo todo, todo, o tempo desde a todo. origem. Da É, origem. é. Então, é interessante, e faz parte até de uma leitura madura,
a gente entender isso. Que Jesus estava corrigindo os apóstolos o tempo todo. Sim. Sim. Pedro, pelo amor de Deus, cara, você tá comigo 3 anos, velho. Relaxa aí, que daqui a pouquinho você vai ver o que vai acontecer. Uhum. E ele, foi traído, né? Tava ali há tanto tempo Justo, tentando, mostrando, justo. falando do amor. Falando, Isso. tudo bem, né? Mas ele sabia que ia acontecer isso de toda forma, né? Mas eu acho legal essa perspectiva bíblica, porque ela não esconde isso. Uhum. Então ela é uma referência pra gente. Engraçado, você falando de maturidade, né? De fazer uma leitura madura. É engraçado como a nossa interpretação da Bíblia, do Evangelho, do próprio Cristo, né? Da ideia que se tem dele, vai mudando com o passar do tempo. Eu lembro, adolescente, criança, olhando pros apóstolos. Esse bando de homem ingrato. Fica questionando. O Tomé tá duvidando do mestre, como assim? Aí quando eu paro pra pensar, meu Deus, quantas vezes eu já duvidei, não tive as minhas crises de Imagina fé? a gente lá. Imagine. Aham. Aham. Na hora do arroz, será que eu que não negaria? Uhum. Que não venderia Uhum. por troca de dinheiro? Será que eu já tinha. Naquela condição lá, eu tinha condição de ter 30 moedas de prata, assim, por um beijo? Ô, meu amigo. Exatamente. E ainda fico imaginando uma coisa, cara. A gente tá 2000 anos ouvindo e não entendendo Não ainda. entendemos. Não. Né? E nós temos grandes vantagens, né? Porque nós temos escritos, né? Aham. Nós temos escritos, história, né? Reforço. É o que Hebreus vai dizer. Olha, vocês têm uma nuvem de testemunhas. Uhum. Né? Esses caras lá não tinham, só tinham Jesus. Era mais intenso porque Jesus estava ali. Mas ali, mesmo né? assim, Uhum. né, se comparar a intensidade, sei lá se a gente não empata. Nossa, isso que você falou da igreja invisível foi tão legal, porque assim, eu acredito, né, que a ideia de Cristo foi justamente botar pra todo mundo aí o que era o amor, o que é o evangelho, sei lá, um certo tipo de conduta, mas eu não sei, acho que eu não tô achando palavras melhor pra definir. Mas assim, a ideia era reproduzir as coisas boas que ele fazia. Como né? estilo de vida e não como institucionalização. Isso, boa. Então ele fazia com alguém, esse alguém fazia, Isso, ia a proposta reproduzindo. É essa. Todo ser humano é religioso. A gente não pode descaracterizar a religião. Uhum. Né? O que é a religião? Né? Desculpa se eu entrar na sua área e falar besteira, Fica você à pode me vontade. corrigir. Só elucubrações aqui. Mas a religião é o quê? É a organização, é o processamento de aquilo que é subjetivo. Se a gente reunir aqui e falar assim, cara, eu curti a natureza, hein, velho? Eu fui pra cachoeira sábado, velho, foi uma energia muito louca. Vamos uma vez por mês? O que a gente tá fazendo? Criando um ritual. Criando um ritual. Uhum. Não, ritual é escovar o dente, é ritual. Né? Isso, né? Então, tem muita gente que fala assim, eu sou espiritual, não religioso. Não, a gente é religioso, a religião faz parte, a religião é a parte pedagógica daquilo que foi a experiência, né? Toda espiritualidade, ela é didática, ela fala para você alguma coisa. Né? O cara que é lá, Hare Krishna, né? A pessoa que é hindu, a pessoa que é Rastafari, ela vai falar, opa, proteja a natureza. É a mãe natureza. Opa. Não, existe o sagrado. Existe o sagrado para toda a espiritualidade. Uhum. A pessoa que valoriza o corpo, né? Opa, existe um sagrado ali. Existe o sagrado. Ele vai comer, ele pesa a comida com a balancinha no restaurante cheio. Aquilo ali para ele é sagrado. Uhum. Ele não come isso, não come aquilo, dorme cedo. Né? Então, a espiritualidade é essa transcendência do humano, mas precisa ser materializada. E ela é materializada pelos atos religiosos. Uhum. Então, se você lá gosta da cachoeira, da mãe natureza, se conecta com isso espiritualmente, se você coloca isso numa agenda que você vai querer fazer, aquilo se tornou uma prática. E o nome disso é a religião. A sociologia diz que na origem de toda moral, ou seja, moral no sentido do que é bom e o que é ruim, é essa dualidade entre sagrado e profano. Esse é o Durkheim. Então, o sagrado e o profano, são as categorias mais primitivas, mais primordiais para definir o que é bom e o que é ruim. Então, é basicamente o que você disse. A natureza é boa, a destruição da natureza é ruim. Então, a natureza é sagrada. É basicamente isso, né? Assim, essa linha da sociologia diz. E aí e é por isso que a gente cria uma dualidade na nossa cabeça, né? Tudo na cabeça do ser humano é dual. Tudo é binário.
É sempre bom ou ruim. Religião é boa, espiritualidade. Religião é ruim, espiritualidade é boa. Uhum. Né? Então, a realidade é muito mais complexa Ciência do e que fé, isso. Ciência e fé, Sim. isso. Não existe nada no meio. Nada, Né? Então, assim, do jeito que a gente julga as pessoas, né? A gente tem na nossa cabeça que uma pessoa é ruim e outra pessoa é boa. Não existe essa pessoa que é ruim, não existe nada bom nela. Não existe a complexidade do ser humano nela, porque não é porque... É porque a gente é burro. A gente não consegue sair da nossa generalização. É limitado cognitivamente. A gente é limitado cognitivamente. E aí, a gente não consegue sair dessa generalização que a gente faz. Então, a gente vê uma coisa, é ruim, pronto. Aí generaliza, blá, aquilo aí. Enfim, e eu acho que serve para tudo, inclusive para religião, né? Sim, sim. Então, assim, a gente pega a igreja católica, matou um monte de índio e tal. Sim, mas ela deu a pastoral da criança também, cara. Ela deu São Francisco de Assis, sabe? Francisco de Assis. Francisco de Assis, né? E por aí vai. É o que você falou, pô, a igreja evangélica tem suas mazelas, mas também tem, né? Tem muita coisa. E se a gente serviço pensar, que ela eu sou romântico, tá, gente? Eu sou romântico. Eu sou, Incurável. eu sou realista, assim, sou atento a essas questões de desvio, mas que eu sou romântico, cara. Eu acho que o bem fala muito mais do que o mal. Uhum. Talvez ele é mais barulhento, o mal é mais barulhento, né? certamente. Gosta da fanfarra, gosta Sim. né? Mais ousado. Mais ousado, faz mais barulho, aparece mais. Cara, mas se a gente for colocar na ponta do lápis, Sim. gente, o bem, ele tá anos-luz à frente. Mas esse é o negócio, né? Por isso que eu gosto de falar de amor, né? Porque o amor é um ato, né? No yoga, tem o Karma Yoga, né? Um yoga clássico. Yoga é uma outra coisa. A gente pensa em yoga e é aquela pessoa fazendo aquelas posições e se dando um nó em si mesmo, tá? Eu não dou que conta. yoga... Passou de 1,80, você já não faz, né? Aí faz melhor, na verdade. Às vezes faz Mas melhor. dá uma dor na bacia, não dá. Mas yoga é uma filosofia milenar, sim, né? sim. Então, muito antes, esse negócio desses nó que o pessoal dá em si mesmo é coisa do século XIX, sabe? A gente não pensa... Eu lembro que foi uma crise de identidade pra mim, sabe? Pô, yoga, né? Essas posturas que a gente faz, milenar. Não, essa postura não é milenar, é do século XIX. Meu Deus! Olha. Aí, enfim, mas o yoga é uma filosofia. E lá atrás, tem 3 yogas clássicos. O dele é o Karma Yoga, que é o que está basicamente no Bhagavad Gita, né? O grande livro da filosofia védica, mais famoso, pelo menos. E o Karma Yoga é o yoga da ação. Yoga é união, né? É união com divindade, por exemplo. Então, assim, é a união com a divindade pela ação, sabe? Karma Yoga. A gente fala de karma como se fosse uma punição e tal, mas karma é o que você faz. E o que é feito também, entendeu? É coisa newtoniana, assim, de ação e reação. Mas é muito eu acho muito legal essa coisa. Eu vejo o amor como um Karma Yoga, sabe? O amor é o que você faz, né? Não é só o que você sente, é o que você faz, é o seu ato, né? Quando você vê Você começou falando disso, né? É a compaixão, aquilo que... Porque a compaixão, ela é ativa, né? Você não só sente, né? Você fica com dó, né? Fica com pena. É diferente, você pega e faz alguma coisa por aquela pessoa, por qualquer coisa, aquele animal e tal, para que os dois seres estejam no mesmo nível de felicidade, né? É mais ou menos isso, eu acho que a compaixão quer, né? Sim. Tem um que tá sofrendo e outro que... Vamos ficar bem junto. Então, assim, para mim é isso, cara. O evangelho, a espiritualidade, para mim é meio simples. Assim, eu tento desmistificar um pouco. Eu acho que a gente está numa crescente dessa desmistificação. Ainda é uma crescente bem lenta, né? Às vezes dá uma... né? Então... Mas a gente está numa crescente muito boa. É o que a gente está fazendo aqui, né, cara? Muito boa. Eu sou da época que tínhamos poucas igrejas, né? As igrejas reconhecidas eram igrejas históricas. Hoje não, hoje a gente tem grandes comunidades, históricas não, mas comunidades que já conseguiram se solidificar aí, né? Como uma referência. Antigamente a gente ouvia só o Antigo Testamento, hoje a gente tem leituras e leituras, né? Antigamente a gente via uma distinção de culto, de sagrado. Eu sou da época, gente, que não sou tão velho, mas eu sou da época que estudar era meio que pecado, era desaconselhável. Porque estudar a Bíblia. Não, estudar. Faculdade cursos como psicologia, filosofia, sociologia, antropologia, isso aí era um inferno. Por quê? Porque o medo da fé, de perder a fé, o medo de racionalizar,
o medo de perder aquele calor da crença cega, Sim. né? Sim. Que dá um tchanzinho, né? Dessa Uhum. transportar para Deus e Sim. sair da responsabilidade, né? As reuniões eram sempre entre os membros, né? Era quase que proibido, ou pecado, você conversar com pessoas que Sim, pensam diferente de você, envolvia não tudo, pode. envolvia tudo. Aí vira seita, né, na verdade. É, Isso, então eu vejo que nós estamos numa crescente muito boa. sim. A psicologia, né, entrando dentro das igrejas, ajudando, você vê que é uma coisa que é séria, suicídio de pastores, é uma Caramba, é crescente, mesmo. é uma crescente. É mesmo. É, Caramba. é Tem que uma, falar sobre isso, né, cara? tem um pastor no Rio de Janeiro chamado Neil Barreto. Ele é um psicanalista e ele tem um foco em suicídio pastoral. Devido a essa pressão do pastor ser o sacerdote, o pastor, né, não falhar, criar a família, aquela coisa. Então, hoje a gente tem, assim, uma abertura já bem grande em relação a esse cuidado da saúde mental dos fiéis, né? Isso aí é fundamental, cara. fundamental. Hoje em dia Então, é epidemia, né? que tá então a fé, ela tem aberto essas portas, sabe? Pra Legal. gente falar de saúde mental, emocional, dentro da fé, vinculando com a fé. Pois é, eu acho que uma coisa que eu tenho até falado bastante, assim, a gente entrou na Idade Moderna e aí a gente se transformou em indivíduos civis, né? Então a gente tem nossos papéis sociais. Eu acho que tá na hora da gente voltar a humanizar de novo, cara. Uhum. Né? A gente parar de ver uma pessoa como um empregado de uma empresa, parar de ver a mulher como uma bunda, entendeu? Parar de ver uma pessoa como um pastor. Cara, né? A humanização A dos mulher não é uma processos. bunda, cara. A mulher é uma pessoa, né? Aquela pessoa que está ali trabalhando, ela tem as dores, as questões dela, um pastor também. E acaba que também eu imagino, eu já passei eu fui espírita há muitos anos, assim, de estar no centro e trabalhar e tal. Eu já me peguei, assim, sendo aquele trabalhador espírita, não uma pessoa, Felipe, com suas dores, sabe? Eu precisava vestir ter essa autoridade moral, sabe? E isso não faz bem, cara. Isso não faz bem. A gente precisa se rehumanizar, sabe? Todos nós. Eu gosto de um texto de Jesus que os discípulos estão lá perguntando para ele assim, ó, quem é o maior? Quem é? Eu sou o mais antigo, eu sou mais próximo, lá no céu, quem vai sentar à direita e tal. Aí Jesus volta para eles assim, ó, entre vocês só vão se chamar de irmãos. Não chamam, não se auto-intitulam mestre, né, guia, não, vocês são irmãos. Então é legal Jesus quebrando essas hierarquias que a gente cria, né? Sim. E Exato. teve um lá que até mandou a mãe. Mãe, pergunta lá pra Jesus se eu posso sentar do lado dele. É mesmo, né? E a mãe foi lá, será que meu filho... Falou, querida, não é sobre isso que eu tô falando. Ele se irritava, né? E se irritava. Total. Gente, total. não é, presta atenção, tô falando. Não é sobre isso. Não é sobre Não é isso. sobre isso. Vocês não entendem, né? Imagina ele 2000 anos depois, a gente ainda não entendeu. Não, aqui coitado. ele estaria muito puto. Caraca, Jesus. Caraca, gente, 2000 anos Não é depois, não é possível. Não, eu fico imaginando um cara que falou pra você dar outra face. Pra você, a pessoa te roubou, dá seu outro negócio. A pessoa falando sobre, sei lá, cara, matar o outro, arma e não sei o quê. Que isso, sabe? Em nome dele ainda, né? Eu acho, assim, ele ia ficar puto mesmo. Não tem outro jeito. Eu acho que Jesus está muito puto com a gente. É. Eu acho que Jesus está, sabe? Porque, falando de Brasil, né? Onde a gente mais mata homossexuais é no Brasil, né? No mundo, né? Onde a gente vê violências à mulher terríveis, né? Abusos à criança, assim, à infância, na verdade, né? Então, acho que a gente, embora um país totalmente religioso, né? Não tem um canto no Brasil onde você não fala de alguma Não tem uma religião igreja e um específica, bar. né? É uma igreja e um bar. Antigamente era um Isso. bar, Banco Bradesco, um campo de futebol e uma Assembleia de Deus. Né? Toda corrutela tinha isso, né? Acho que o Bradesco já tá mudando, né? Já. Agora vai para aplicativo. Agora Nubank, isso. Agora... Mais uma igrejinha, né? Então, assim, nesse contexto visual, nós estamos muito distantes. Não, eu só vou lembrar. Correndo todos os riscos do mundo. As meretrizes e os publicanos vão entrar no reino dos céus antes dos moravistas. Antes de vocês, É. Então, ele não falou isso à toa, né? Não falou isso à toa. Inclusive, ele agiu, né, nesse sentido. Ele tinha uma pessoa que andava junto com ele que era uma ex-prostituta, né? Sim. Eu acho que essa é a nossa dificuldade, entender assim o evangelho, porque nós somos muito limitados.
Acho que porque, né? Porque a gente não tem a divindade, talvez, da experiência de Jesus lá. Mas eu acho que enquanto existe essa limitação e essa dificuldade de acesso a esse divino, essa espiritualidade, a essa, sei lá, expansão da coisa, sei lá como é que a gente chama. Mas o viver a experiência fora dessa racionalidade. Enquanto a gente só estiver esperando, vivendo nesse modelo cartesiano aí, Da a gente... moralidade. Da moralidade, dessa dualidade, do certo e errado. Céu e inferno. Isso. Pode, não pode. Eu acho que enquanto a gente não romper com essas coisas, que foi justamente o que Jesus fez, a gente não vai entender o evangelho dele. Não vai entender o que ele quis dizer. É mais. Eu acho que entre o certo e o errado tem esse meio do caminho. Entre o céu e o inferno tem esse meio do caminho. Eu acho que é isso. Na verdade, não é nem sobre céu e inferno. Né? É sobre vida. Uma das grandes questões da religião cristã que, né, atrapalha muito a gente é justamente essa falta de enfrentamento à vida. Jesus veio tirar a gente do sofrimento, não é nos eximindo dele, é no enfrentamento dele. A gente tá lá, a gente tá olhando a vida a lá Rambo. Eu sou da época do Rambo. O Rambo ensinou a gente a superar metralhando tudo, né? Batendo e tal. E Jesus veio falando assim, não, calma aí, senta aqui, vamos chorar juntos. Gosto muito do texto de Lázaro, quando Lázaro morre, e as irmãs dele entram nessa cultura política, nessa cultura religiosa, né? Vai lá, chama Jesus, corre, bará. Aí quando ele chega 4 dias depois... Se você estivesse aqui... Preocupadão, assim, despreocupadão, batendo papo com a galera. E a gente vai lendo a narrativa do texto, Jesus está enrolando, literalmente. Jesus tá pagando de irresponsável. O melhor amigo dele tá morto, a mulher manda um WhatsApp para ele e ele tá conversando com a galera. Passa aqui, conversa ali, passa no banco, passa no futebol e tal. E aí quando Jesus chega, a mulher, 4 dias, se você tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí esse texto mostra que Jesus, ao saber que Lázaro tinha morrido, qual que é a reação dele? Ele senta no meio-fio e chora. Cara, esse texto pra mim é emblemático. Porque ele não corre lá pro sepulcro, vamos resolver isso aqui. Não, ele senta e chora. Então, o que significa essa divindade que a gente atribui todo o poder? O texto está dizendo assim, Jesus, e eu gosto da expressão, desculpa, a adicionar na Bíblia, Jesus sentou no meio-fio e chorou. Caramba, isso é fantástico. Cara, é o que eu tô falando. A gente precisa se humanizar de novo. Então por que quando... Isso que você falou humaniza Jesus. Claro. E se ele fez isso, os moralistas que, pelo amor de Deus, né? Me conecta com esse claro. Deus. Sim. Então por que quando eu estou na minha luta, eu não choro? Por que quando eu estou, né, no meu luto, na minha filha adolescente, nos seus erros, nos meus erros, nos meus tropeços, por que não? Claro. Se Jesus, né, teve esse ato. Eu tô me lembrando tem um mestre indiano que chama Krishnamurti. Ele tem uma frase interessante, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir, mas ele fala assim, quando uma criança vem te contar alguma coisa, você para e escuta. Você vai, né? Tem gente que não tem essa sensibilidade, mas você para e ouve a criança. Quando o sofrimento vem te contar uma história, você para e ouve. Né? Não corta no meio ele, não tenta sair dele. Isso é uma coisa muito legal do budismo. Assim, tem uma monja que chama Pema Chodron. Ela está em alta e com toda a razão do mundo que ela está em alta hoje. Ela tem uma linha muito ela chama de não resistência. É uma coisa de Jesus também, né? Não resistais ao mal. Só que a gente fica pensando no mal de fora, né? O diabo, não sei como é que... Que mal é esse? Que mal que tá dentro da gente, né? Pelo amor de Deus, não resista a esse mal. Deixa ele passar. Porque se você resistir, ele fica, né? Então, assim, ela tem técnicas, assim, de meditação e de estilo de vida e tudo, pra gente aceitar tudo que é nosso, entende? Inclusive o mal, inclusive a dor, inclusive a raiva, inclusive a inveja, inclusive tudo. Como parte da vida. Como parte da vida. Como parte inerente à vida. Exato. E eu acho legal a gente conversar sobre isso, porque para a nossa realidade brasileira isso é novo. Né? Quem estava com fome não tinha condição de pensar nisso. Quem não tinha escola, não tinha saneamento, IDH baixíssimo, Com certeza. não tinha tempo para pensar nisso. Ele tinha que se agarrar em alguma Com coisa. certeza. Agora é nossa responsabilidade, nós mais novos, romper com essa tradição. Sim. No início você falou que, não sei se
foi o próprio Cristo ou a religião de Jesus, enfim. Você falou que era água, né? E eu acho que é muito isso, de deixar passar, de deixar fluir, da gente vivenciar as emoções. É isso, é não embarrear. Porque se embarreiram a água aqui, ela vai destruir para poder passar do mesmo muito mais jeito. danoso, é Exatamente. muito mais danoso. Então eu acho que Jesus veio para isso mesmo, para abrir as comportas, deixar a água fluir, as suas águas emocionais, as suas dores, as suas celebrações também, as suas alegrias, né? Porque Jesus curtia também uma festa. Total. Eu acho que a gente tá falando muito aqui do sofrimento, da dor, obviamente, mas eu acho que também a gente tem uma dificuldade por conta das nossas histórias. Talvez a religião tenha um papel importante nisso, de evidenciar o sofrimento como sendo a única coisa que conecta esse divino. Mas de celebrar também, sabe? De comunhar, como comunhar? Comungar. Mas, gente, hoje a dicção tá com Deus. Sabe, de estar reunido, de estar com gente, de estar gostar da celebrando, vida. de comer, de beber, Gostar da vida, aham, É isso. De prazer, né? Olha só como isso é Sim. sério. A gente recebeu lá na nossa comunidade esse tempo, agora recente, uma pessoa de outro estado. E ela veio de uma outra comunidade e tal. E ela disse que estranhou muito quando chegou lá e viu uma das nossas colegas lá sorrindo, porque ela gargalha. Assim, como assim? A igreja que eu venho, a realidade que eu venho, era uma igreja que trazia esse solene pro silêncio, pro como única forma. Não, calma aí, essa conectividade com a vida mesmo. Acaba que a história do cristianismo fez isso, né, cara? Os claustros e os monges, eles tipo ficar caladinho ali, né? Tem aquele filme O Nome da Rosa, viu? É, Que lá no mosteiro era proibido sorrir. Exatamente. Só o alto flagelo, né? Então vem disso aí. Cara, isso também tem muito a ver com, rapaz, a gente vai até amanhã aqui se deixar, mas O técnico já tá olhando pra gente aqui. Ei, gente, vai. já levantou 8 plaquinhas ali e não resolveu. Corta a energia. Mas eu ia falar uma coisa, mas vamos para outra. Vai na dar pano verdade. pra manga. Até bom pra gente encerrar, assim. O meu jeito de entender espiritualidade, que é muito védico, né, que vem do yoga, a gente tem um lugar dentro da gente que é divino. A gente... Esse é a gente mesmo. Isso é quem eu sou, sabe? O resto é o que eu uso para viver essa vida. E o que eu uso para viver essa vida é o que a vida... ou seja, eu tô ali me relacionando com o mundo externo e o mundo externo tá se relacionando comigo. Tudo isso é impermanente, cara. Tudo isso acaba. Meu corpo serve para isso. Meu corpo acaba. Tudo acaba. Então, tudo tem começo, meio e fim. Essa parte do mundo. Agora, isso que eu sou mesmo, que é esse divino, ele não acaba nunca. Ele é eterno. O problema é que a gente foca e a gente está preso nessa parte impermanente, essa parte que muda. Então, se tudo muda e a gente quer controlar, a gente está querendo controlar o incontrolável. Isso é o que causa o sofrimento, sabe? Da gente não aceitar as coisas como são. Né? Eu costumo dizer que o sofrimento é querer que as coisas sejam o que elas não são, sabe? Então, é isso. Um dia a gente vai rir, outro dia a gente vai chorar. No dia que você estiver rindo, ri, cara. Fica lá, presente. No dia que você estiver chorando, vai lá, fica presente. Ouve o que aquele choro tá te dizendo, aquele sofrimento tá te dizendo. Porque é assim, vai e volta. Mas deixa tudo passar, entende? Isso é meditação. Né? Tem um provérbio que diz assim: nos dias de alegria, celebre. Nos dias de sofrimento, reflita. Aí o autor traz a interpretação dele dizendo assim: Deus criou tanto um quanto o outro para tirar a previsibilidade do homem. Caraca, esse texto é fantástico. Tipo assim, Exato. Sim. Isso está inerente à vida. Não é que Deus criou o meu mal, né? Agora você vai sofrer, agora Sim, como uma maquininha, né? Agora, não, a vida está aí. A vida tá aí. A vida está com a festa e está com o luto. Exato. Então, na festa eu vou celebrar, no luto eu vou chorar. Por quê? Porque Deus fez um quanto o outro. E do ponto de vista psicológico, no luto, chora mesmo. Chora Por mesmo, favor. chora mesmo. Aí, olha só quanto que a religião você falou aí nessa questão de eternidade. A gente pula o luto acreditando na transcendência da eternidade. Não precisa chorar não, daqui a pouco a gente vai estar junto. Não, chora. Chora. Né? Não, Tá doendo, tá dói, doendo, você vai dói, sentir isso, saudade, é isso. Não, a gente tem essa coisa que eu acho que é mais moderna, do que a gente não pode se sentir mal, a gente não pode sentir dor.
A gente Quando não tá pode sentindo dor, tem sentir, alguma né? coisa errada, a gente não pode sentir, exatamente. A escravidão a gente tá anestesiado. talvez a escravidão da performance, né? É isso. Sim, com certeza. Fazer tudo bem, ser bom, né? Exatamente. Tem um psicólogo não, eu esqueci o que ele é, mas ele falou isso. Antigamente, tudo que era mal era pecado. Hoje é insuficiência. É porque eu não sou suficiente. É Uhum. verdade. Afeta o meu índice de performance, né? Aham, Se eu Sim. faço um brigadeiro lá em casa, eu não posso comê-lo. Eu tenho que aham, fazer o bonito para tirar foto, esperando que alguém peça a receita. é Sim. verdade. Porque se eu só comer o pudim, se eu só comer o... Não é suficiente. Eu tenho que mostrar performance naquilo. É. Né? A gente Então, tá escravo. Eu gostei da palavra que você usou, a gente tá escravo disso. Talvez seja por isso que esse sofrimento todo, essa epidemia, né, cara, ansiedade, depressão e de transtornos mentais, tenham a ver com essa exigência inalcançável, né, que a gente tá colocando a gente mesmo, principalmente na exigência de sentir determinadas coisas em determinados momentos. A gente se anestesia por isso, né? E excesso de estimulação e tal. Ou então a gente faz o oposto, né? Qualquer coisa já leva a gente para um buraco sem fundo, né? Uhum. Exato. Calma aí, querido, você só errou. Você só divorciou, só passou. Calma. Não precisa se martirizar, né? Se tornando um mártir e nem se martirizar no sentido de, eu sou a pior pessoa do mundo. Sim. Isso. Obrigado, É cara. isso. Obrigada. Caramba, que é Conversa isso? boa. Nossa, Passou bom uma demais. hora. Gente, obrigado. Se Obrigada. inscrevam, curtam e compartilhem aí, porque eu acho que tem muita conversa aqui para a gente refletir, né? Às vezes você conhece uma pessoa que está precisando dar uma refletida também. E é isso. Se inscreva no nosso canal, a gente agradece aqui ao Myron. Obrigado, estamos Até a juntos. próxima, Até a gente. próxima.